tempo sem fazer gol. Mas quero saber do Casa, o quanto para você é preocupante, é notícia, é assunto, 6 jogos, sem gol do Gabigol, Casa? Não, a questão, assim, depende muito do porquê, né? Do porquê que não está fazendo gol, né? Ele está jogando mal? Ele não está participando de jogada? Ele não está se movimentando? Né? Porque essa parte, esse momento de parar de fazer gols, ele existe para todos os centroavantes, existiu para todos os centroavantes que já pararam de jogar, inclusive no meu caso, e existe para todos os centroavantes que jogam futebol. Tem sempre esse momento que a bola bate no goleiro, bate na trave, o zagueiro tira em cima da linha, você bate, o goleiro rebate, o outro cara faz o gol. Depende da sua cabeça. O que me preocupou foi exatamente o que eu li, o Gabriel respondendo para um torcedor, né? Cobrando ele que não fazia gols, e ele responde: quem é o artilheiro do campeonato? Né? Quem é o artilheiro? Né? Quem é o artilheiro? Quando o atacante, quando o cara responde, é porque para ele está começando a pesar esse tempo de fazer gols. Quando não está pesando, quando ele olha, quando ele faz uma análise, ele fala assim: pô, eu não estou conseguindo fazer gol, mas eu dei o passe, eu tabelei ali, eu saí para receber, eu saí fora e abri um espaço para o companheiro entrar. Aí a sua cabeça fica mais tranquila e você não se cobra só em cima do gol. O Gabriel, um conselho que eu posso dar é não se cobrar só em cima do gol, porque ele faz muito mais coisas do que o gol. Ele é um jogador que faz mais coisas, ele se movimenta muito bem, ele tem um passe muito bom, ele tabela, ele faz jogada, ele dá passe para o gol. Então ele tem um pacote muito maior que o gol, sabe? É muito maior que o gol. O Gabriel, ele é muito mais jogador do que simplesmente o cara que faz gol, o fazedor de gol. Então isso é importante ter na cabeça. Eu passei fase assim também, e, por exemplo, no Corinthians... 82, pô, eu fui artilheiro do campeonato, fomos campeões, o Magrão também fez 21, eu e o Magrão a gente fazia gol de todo tipo, um procurando o outro. Depois, no final de dezembro, eu tive um problema, né? Fui detido pela polícia, ia ser julgado só em junho, e minha cabeça pirou no começo do ano, de janeiro até o momento que saiu o resultado do julgamento e tal, a minha cabeça pirou. Eu não conseguia fazer gol mesmo. E eu não fiz gol. Eu fiz um gol nos jogos que eu joguei do Campeonato Brasileiro. Eu nem consegui jogar muito também, porque não estava legal. Em alguns jogos, por exemplo, eu participava de jogadas como era em 82. Saía, o Magrão entrava. Algumas coisas aconteceram de bom naquele momento. Só que eu não conseguia avaliar. Eu estava me avaliando só porque eu não estava fazendo gol. E eu falava assim: pô, eu tenho que fazer gol para os caras pararem de chiar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí a pressão fica muito grande. Então o Gabriel, ele é um jogador maior do que simplesmente, entre aspas, simplesmente, fazer ele o gol. Ele arma a jogada para os outros. Então, eu sei que pesa, mas o tamanho do peso depende da cabeça do cara. Do próprio cara, não do externo. Você não tem que ter o termômetro da sua avaliação pelo lado externo, pelo que fala a imprensa, pelo que cobra o torcedor ou, enfim, qualquer outra pessoa. A sua avaliação, o seu termômetro é a sua cabeça, aquilo que você sabe fazer. E é assim que o Gabriel deveria pensar, ou está pensando, não sei. É assim que você tem que se avaliar. Galera, a análise da nossa mesa de operação foi para sair mais um escanteio dentro desse jogo. E eu vou fazer essa entrada aqui agora na minha conta, como vocês podem ver. E a gente já obteve um lucro dentro aqui da nossa conta, ó. Com R$500 eu tive um retorno de R$850 ao vivo com vocês aqui dentro desse vídeo. Mansur? Bárbara antes, então. Diga, Bárbara. Por favor. Não, pode falar, Mansur, eu espero, sem problemas. Não, Falei. Bom, a questão para mim o fundamental é o funcionamento. Se o funcionamento do time acontece, naturalmente os gols do Gabigol acontecem ou a participação dele acontece. Desses 6 jogos, se a gente pensar nesses 6 jogos que ele tá sem gol, ele teve os 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo contra o Atlético Paranaense do Maracanã, em que ele teve os companheiros habituais dele, com quem ele se relaciona há 3 anos, e o Renato, inteligentemente, dentro dessa liberdade que ele dá de movimentação no setor ofensivo, ele se utiliza muito desse entendimento, que hoje é quase de memória e muito natural entre esses jogadores, ele participou com passes. Ele participa da construção de gol em Guayaquil contra o Barcelona, ele dá passe para o Bruno Henrique cabecear no jogo do Maracanã, ele dá passe para o Bruno Henrique marcar também contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí vem Grêmio, no Maracanã em especial, o Flamengo perdeu.
e o jogo com o Cuiabá, e que o Flamengo teve que lidar. No meio tempo, a seleção brasileira, não No meio vamos tempo, a esquecer. seleção brasileira... E tem sido muito comum o jogador voltar pior da seleção brasileira. Envolve desgaste, envolve fator mental, ele precisa se provar lá, ele vai para um Inclusive, ambiente... foi o pior jogo dele contra o Cuiabá. Sem dúvida. Pós-seleção brasileira, foi o pior jogo dele. Sem dúvida. Ele vai para um ambiente que precisa se provar, ganhar minutos, ganhar espaço. E cravar o espaço dele ali. Então, isso tem um desgaste mental também. Mas esses 2 jogos colocaram o Flamengo diante de defesas muito fechadas. E aí o funcionamento ofensivo do Flamengo não ajudou o Gabigol. Qual é o movimento característico do Gabigol e por que o contexto importa, na minha opinião? A gente vê o Gabigol sair do centro do ataque, vai para o lado direito, recebe a bola, traz para dentro por causa da perna esquerda dele, que ele depende muito. E aí ele faz o passe para quem ocupa a área. Assim ele criou 2 gols para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não estava nesse jogo. E o Flamengo, sem o Bruno Henrique, sem o Arrascaeta, tem a área menos povoada. Então o Gabigol não tinha esse complemento da jogada dele. E mais, ele precisa, por vezes, do jogador que está pelo centro, que abre ele é um ótimo atacador de espaço. E ele precisa do jogador por ali que se entenda com ele, para ele ter essa leitura de espaço. Sem esse funcionamento, a movimentação do Gabigol acontecia, mas a jogada não tinha prosseguimento. Então, eu acho que tem a ver com os companheiros, tem a ver com o contexto e, obviamente, tem fase natural de oscilação. Mas eu acho que o funcionamento acontecendo, como o Flamengo tem um funcionamento ofensivo, eu não estou dizendo que não tem treino, que não estou falando mal do trabalho do Renato. O Renato trabalha muitas questões, mas ele deixa muito livres os jogadores da frente. Há muito de intuição dos jogadores na movimentação e de aproveitar o conhecimento entre eles. Então é notável que, mesmo num jogo em que o Gabigol não tinha os jogadores que complementam esse movimento dele de vir da direita para dentro e jogar a bola e cruzar ou dar o passe para quem ataca a área, que no caso muito especialmente o Bruno Henrique, ele continuava fazendo o mesmo movimento, só que ele não tinha o jogador que era a ponta final da jogada. Bárbara? Acho que a gente não pode esquecer que o sarrafo do Gabriel é muito alto, criado por ele mesmo e por mérito próprio. Assim. Ele é um jogador que é artilheiro da competição desde que ele estava no Santos. Foi decisivo no Flamengo, sendo importante na final de uma competição que o clube buscava um título há tantos anos, fazendo 2 gols. E ele gosta de chamar isso para ele. Acho que é uma característica do Gabriel. O Gabriel é provocador. O Gabriel, ele tem uma coisa que é um envolvimento muito interessante com a torcida, né? Ele é um ídolo da torcida do Flamengo. Então, ser decisivo é importante para a carreira dele. Para ele construiu a história dele no Flamengo assim. E eu acho que a gente não pode esquecer também da concorrência do Pedro. Quando o sarrafo dele é muito alto e ele tem um substituto à altura que entra, que faz e que resolve, ele sabe que o dele está ameaçado, ele sabe que ele também não está numa posição confortável. Eu acho que isso gera um desconforto natural. Só que o Gabriel, ele é um jogador tão diferenciado e eu acho que ele joga isso a favor dele o tempo todo. Provocação, jejum, papo de internet. Eu acho que isso transforma o Gabriel num jogador de muito ímpeto no jogo, um jogador que vai para cima, um jogador destemido, porque essa é uma das características, para mim, mais impressionantes do Gabriel. Quando ele foi para a seleção, lembra que a gente conversava? Não, gente, fiquem tranquilos, o Gabriel pode até não funcionar na seleção, mas esse negócio de sentir peso da camisa não é com o Gabriel, ele não sente o peso, ele vai para cima. E essa é uma característica dele. Então, eu acho que essa coisa de 6 jogos sem marcar, por mais que ele participe do jogo, por mais que ele seja um jogador muito interessante, ele sabe que ele não sobrevive a isso, só a isso. Ele sabe que para ele continuar construindo a história dele vitoriosa no Flamengo, ele vai precisar ser decisivo, porque ele chama para ele essa responsabilidade. E hoje o Renato tem no banco um jogador que pode substituí-lo tranquilamente. Eu acho isso super saudável para o jogo, e eu acho que se ele tiver uma boa cabeça, acho que o Casão falou muito bem sobre as experiências particulares dele, e acho que isso serve muito para o Gabriel. Se ele usar isso para ele, para incendiá-lo, acho que ele tem tudo para fazer um grande jogo hoje e continuar construindo a história dele no Flamengo. A Bárbara citou a concorrência do Gabriel e do Pedro. Concorrência de um reserva hoje, Pedro, para um titular. Certamente teve, eu só não me lembro. Qual foi a última vez que a gente teve 2 jogadores concorrendo por espaço no clube e na seleção? Porque Pedro e Gabriel hoje são também concorrentes por espaço na seleção. Certamente teve. Se alguém lembrar, me ajuda aqui na hashtag Seleção Sport TV no Twitter, que eu leio no ar, porque de memória aqui não me ocorre um outro exemplo de 2 jogadores. No... Fala, Casão, já lembrou? Em 74, para a convocação para a seleção brasileira, foram 6 jogadores do Palmeiras. E no meio deles tinha Leivinha e César. E o Zagallo escolheu o Leivinha como centroavante. Mas no Palmeiras o Leivinha era o 8, o César o 9. Mas na seleção principal, que começou a Copa do Mundo até a lesão do Leivinha, o Leivinha era o 9, era Jairzinho, Leivinha, o Dirceu fazendo o quarto homem ali com o meio-campo, Paulo César Capediani, o Rivelino, Paulo César Caju, e o Leivinha de centroavante. Então, na seleção brasileira,
eram 2 jogadores do mesmo clube que estavam concorrendo pela mesma posição, mesmo que no clube os 2 jogassem juntos. Mas na seleção disputaram a camisa 9 ali na Copa de 74. Mas no clube eram complementares, não concorrentes, né? Isso. E no clube, Gabigol e Pedro não jogam. Um era 8, que era o Leivinha, fantástico jogador, e o outro era o 9, o César, um dos centroavantes mais agressivos na bola. Não estou falando da agressividade de querer bater nos outros. A agressividade no jogo. Um dos centroavantes que eu sei assim, que eu tive como referência. Fui fã do César como centroavante. E do Leivinha também, claro. Bom, resultado. Hoje vai ter gol do Gabigol, né? Tanta falação em cima dele, hoje vai ter gol do Gabigol. Ô, Mansur, o Flamengo está 100% na Copa do Brasil até agora. Você olha assim, calma, não é casca de banana, não. É só casca de banana no próximo bloco só. Ah, vai ter? Vai ter. 6 jogos, 6 vitórias, 16 gols marcados, nenhum gol sofrido. A campanha do Flamengo até agora, ela é irretocável. Eu vou mostrar os resultados. Passou pelo Curitiba, com 2 vitórias, 1-0 e 2-0. Aí passou pelo ABC, com 2 vitórias, 6-0 no Maracanã e 1-0 no jogo da volta. Passou pelo Grêmio, 4-0 em Porto Alegre e 2-0 no Maracanã. Então, até aqui, o Flamengo deitou e rolou. O que isso quer dizer para a semifinal? Nada. Um tropeço hoje, tudo isso aí vira pó. É a característica de Copa, né? Copa, os pontos acumulados antes valem pouco. O que eles sinalizam é de um time que tem muita qualidade técnica, se conhece muito bem e, naturalmente, entra como favorito. Agora, você não acumula pontos de fase anterior em Copa. Por isso que as Copas são um terreno que são tão permissivos a surpresas. Agora, o Flamengo é o favorito do confronto. Agora tem jogo para jogar. O Atlético até agora passou pelo Avaí, com um empate e uma vitória. Passou pelo Atlético Goianiense, de novo um empate e uma vitória. No caso, ganhou em casa e empatou fora. E passou pelo Santos, com 2 vitórias. A campanha é inferior à do Flamengo, mas como a gente disse aqui, campanha em Copa, meu amigo, não quer dizer absolutamente nada. Sabe o que quer dizer muito em Copa? Gol marcado fora de casa, que pode mudar completamente a ordem dos confrontos. Na Copa do Brasil, não. Que não tem mais, evidentemente só que não tem mais. Boa, apresentador. Já mandou uma hoje aqui. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Exatamente. Agora, o Atlético tem armas para machucar. É lógico que o Flamengo tem mais recursos técnicos. Agora, o Atlético tem armas para machucar o Flamengo. A questão é que o Atlético, a sensação é de que o Atlético nessa temporada já jogou melhor do que agora. Desde a mudança, a estabilidade que rendeu a saída do Antônio Oliveira, depois a chegada do Valentim, que é recente. E mesmo que o Atlético seja um clube estruturado para que a troca de treinador ela não seja tão traumática quanto em outros, o Atlético, a sensação é de que ele já rendeu melhor. Agora, ele tem armas para machucar o Flamengo, especialmente nesse modelo com 3 zagueiros, com os 2 pontas, Nicão e Terãs, partindo do lado, mas não pontas exatamente, mas vindo por dentro, onde o Flamengo, em alguns jogos, tendeu a se espaçar um pouco mais. O Atlético tem armas para causar problema ao Flamengo. Por isso, eu acho, inclusive, que o Renato mantenha o modelo com os 3 meias, com o Andreas, com o Arão e com o Thiago Maia, porque mesmo quando o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade para construir com esses jogadores, o Flamengo teve mais controle de jogos. E quando o Flamengo teve o seu quarteto ofensivo em alguns momentos, o Flamengo tinha muita construção, mas por vezes faltava um pouco de controle. Em 2019, no ano mágico do Flamengo do Jorge Jesus, aquele ano tem um asterisco, que é a Copa do Brasil. O torneio na América do Sul que o Flamengo não conquistou naquela temporada. E caiu justamente diante do Atlético Paranaense. Foi nas quartas de final, o Atlético era dirigido pelo Thiago Nunes, o Jorge Jesus estava chegando e o baú do Seleção lembra o confronto de 2019 para vocês.